Nasci numa família normal, tenho uma irmã, a Dani, e a minha infância cheia de histórias, e eu queria ser super-herói. Ser mãe é a experiência mais bonita que eu tive na minha vida. Eu tenho 2 filhos, e isso não é fácil, são 2 histórias diferentes, 2 vidas, e eu tenho que ser a base para eles. Eu tive uma história curiosa porque eu fiz o curso de magistério numa época em que o homem não fazia o curso de magistério, porque eu tinha um grande desejo de ser professor. Ser professor, na verdade, para mim, era promover as pessoas. Fazer com que as pessoas, de fato, pudessem ter uma chance de ser aquilo que sonhavam ser. Em 1965, mais ou menos, nasce aqui uma necessidade em Varginha de alguns educadores, de criar uma estrutura que tivesse uma faculdade. E foi criada, então, a Fundação Universidade do Sul de Minas. E a Faculdade de Filosofia, na época, ela era uma faculdade de final de semana. Mais ou menos em 1974, surge dentro desta mesma fundação uma outra faculdade, que foi a Faculdade de Engenharia. Então, para falarmos do UNES, nós precisamos lembrar um pouco dessa história, de homens e mulheres que vieram antes, sonharam que Varginha pudesse realmente ser referência na área educacional. Quando nossos filhos são pequenos, a gente sempre imagina eles criados, formados, prontos para a vida. Acho que o ensino médio foi a fase mais difícil da minha vida. Que eu não sabia o que fazer, o futuro era meio incerto e tinha noite que eu não dormia, ficava nervoso. Eu vou fazer medicina veterinária. Não, mas agora eu me apaixonei pelo serviço social. Não, mas uma indecisão muito forte e uma pressão muito grande para definir um caminho num momento em que os caminhos são tão abertos. Que eu não sabia se aqui na região teria uma faculdade, uma universidade que atendesse os meus sonhos, as minhas metas de vida. Com o crescimento do UNES, depois do seu nascimento, o UNES começa a crescer. Ele começa a ter novos cursos. E nós tínhamos ainda, nesta época, algumas dificuldades grandes de espaço físico. O que queríamos para o futuro? Nós queríamos ser referência na área pedagógica, mas e a estrutura física? Como é que seria? E naquele momento começa a nascer, então, o sonho de construir a cidade universitária. Muita gente me ajudou nessa época, me deram um apoio, uns conselhos importantes e eu lembro do conselho do professor Paulo. Os jovens são maiores que seus sonhos. E o meu sonho de vida era grande. Como construir? Como fazer? Onde não tinha nada, vimos uma área de mais de 20 mil metros construída. Eu precisava entrar numa faculdade, numa instituição que fosse construída para eu realizar meu sonho e me conectasse ao mercado de trabalho. E se os recursos estavam escassos, e parecia muitas vezes loucura continuarmos a obra, nós jamais desistimos. Se o desafio era grande, a vontade de vencer era ainda maior. E se tudo parecia que ia dar contra, eu lutava. Pô, você vai desistir agora? Tá ali na tua frente, primeiro obstáculo, você desiste? Pô, vamos! E a comunidade inteira do UNES abraçou esse sonho. E do nada, os prédios começaram a surgir, transformando hoje o que é esta cidade universitária. Se o sono era grande a hora que eu estava estudando de madrugada, a xícara de café era ainda maior. Ruas, gente trabalhando, um sonho saindo do papel. Eu vou conseguir. Cada tijolo, cada espaço ali é o suor e a história de muita gente. Esse novo espaço vai representar um novo modelo também de ensinar, um novo modelo de conviver, de estar. É incrível, eu encontrei tudo que eu queria aqui. Eu não sei explicar, parece que aquela estrutura toda foi feita para eu realizar meus sonhos, foi feita para mim. Foi um alívio e uma alegria muito grande saber que o Sul de Minas tem uma faculdade com uma estrutura dessa. Então, quando eu vejo um aluno chegar não só com brilho, mas com seus dons, com as suas habilidades, e encontrar ali a devida formação, estrutura, suporte, acompanhamento, monitoramento, para que ele possa se desenvolver na sua plenitude,
não há sentimento que possa traduzir você ver um sucesso daquele que você ali conseguiu colocar no trilho, no caminho certo. Sabe, parece que todo o universo conspirou pra eu estar aqui. E essa é minha história, que já se confunde com a da cidade universitária. A cidade universitária que hoje começa a nascer e tomar forma, ela abriga vidas, ela abriga pessoas, ela abriga sonhos, ela abriga expectativas, mundos diferentes. A cidade universitária eu gostaria que fosse um cruzamento de vidas, um cruzamento de expectativas, de olhares para frente. De forma alguma, essa história termina aqui. A cidade universitária é o símbolo de um novo Unis para o novo tempo.